últimos 30 anos, o Brasil vem enfrentando um movimento bastante similar ao que acontece nos Estados Unidos, em que os tradicionais cinemas de rua estão cada vez mais perdendo espaço para os chamados multiplex. Em Maceió, esse fenômeno não é diferente, visto que dentre seus 4 cinemas em funcionamento, apenas um persiste alheio às dinâmicas de consumo das grandes redes de shopping, o Cine Arte Pajuçara. Como muitas outras cidades pelo país, Maceió já foi lá de muitos cinemas de rua. Talvez o mais emblemático seja o finado Cine São Luís, que funcionou de 1957 a 1996, no centro da cidade, sem as dinâmicas e pressões comerciais que tanto caracterizam os multiplex de hoje em dia. É desta mesma safra que surge o que viria a ser o Cine Arte Pajuçara, aberto em 2013 com um legado que pode ser traçado até os anos 80 em suas encarnações passadas. Eu sou Marcos Sampaio, sou formado em administração pela Universidade Federal de Alagoas, com especialização em marketing e uma pós-graduação em gestão cultural. Atuo na área de gestão cultural desde 1990 e desde 2013, quando montamos a Associação Cultural Arte Pajuçara, sou o diretor executivo do Centro Cultural Arte Pajuçara, que é administrado por uma associação sem fins lucrativos que faz a gestão daquele espaço. O Centro Cultural Arte Pajuçara, ou Cine Arte Pajuçara, como as pessoas mais conhecem, ele é decorrência de uma história que acompanha aquele prédio onde ele hoje funciona. Para se ter uma ideia, ali o prédio foi inaugurado em 1981 e a sua inauguração coincidiu com o funcionamento do Cine Pajuçara 1 e 2, que funcionou até 1989. Em 1989, um grupo de cinema do Rio de Janeiro, a Arte Filmes, fez aluguel do espaço e começou a funcionar o Cine Arte Pajuçara 1 e 2 até 1997. Nesse caso, o Arte sem o E, porque era o nome da empresa, Arte Filmes. Lembrando que aquele espaço ali ele pertence a uma construtora que tem sede em Aracaju e que durante alguns anos investiu aqui no mercado de Maceió, né? E aquele prédio pertence a essa construtora. Em 2006, de 97 a 2006, o espaço foi alugado para algumas instituições que acabaram por não funcionar de maneira correta, enfim, teve um intervalo aí de período até fechado. Em 2004, na verdade, o SESI assume aquele espaço, o Serviço Social da Indústria, com um projeto de uma sala que já estava mais ou menos equipada, transformar num auditório, num mini teatro, e a outra sala, brevemente, no cinema, o que veio acontecer em 2006. Eu trabalhei na Arte Filmes até 97, quando do fechamento dos cinemas, e retornei em 2006 contratado pelo SESI para fazer a gestão da sala de cinema. Em 2013, o SESI encerrou o contrato com a construtora e encerrou o projeto do Cine SESI, na época, do Centro Cultural SESI. O que aconteceu é que eu fui demitido do SESI e resolvi, junto com alguns amigos, nós resolvemos montar uma associação cultural para não deixar aquele espaço fechar. E em novembro de 2013, nós inauguramos o Centro Cultural Arte Pajuçara, justamente com o intuito de manter vivo e funcionando aquele espaço, algo que acontece até hoje. No ano passado, com recursos da Lei Paulo Gustavo, nós conseguimos reformar a outra sala, porque nós tínhamos a sala do cinema funcionando plenamente, mas a outra sala muito precarizada, funcionava para alguns eventos, alguns espetáculos, mas com muita dificuldade. E nós resolvemos transformar a sala 2 na sala Celso Brandão, e com isso nós transformamos num cine-teatro. Então nós temos a sala 1, que é só cinema, a sala 2 é um cine-teatro. Ele está preparado tanto para exibição de filmes, como também para receber espetáculos musicais, peças teatrais, shows,
eventos de toda a natureza. E, além disso, o Centro Cultural conta também com uma galeria de arte, em que colocamos o nome de Mestre Zumba, em homenagem a um artista negro alagoano, autodidata, que viveu no século passado em nossa cidade. E no ano passado também contamos com a parceria com a Livraria Novo Jardim, que tem um ponto de venda conosco lá, uma mini livraria que funciona dentro do Centro Cultural Arte Pajuçara. Então, com isso, nós temos hoje o espaço funcionando, eu diria, de maneira plena como centro cultural. No caso da curadoria, nós trabalhamos com um objetivo principal, que é o que mantém desde a época do CineSESI, que mantivemos durante todo esse período no Centro Cultural Arte Pajuçara, que é de sermos uma referência, uma sala em que nós podemos exibir o conteúdo mais alternativo, mais independente, mais autoral, tanto do cinema brasileiro como de outros países. Isso não quer dizer que não também tenhamos espaço para o cinema comercial, para o cinema que atrai maiores públicos. Temos sim, mas sempre com o critério de que sejam filmes que tragam algum elemento artístico inovador, ou que seja um filme icônico, que tenha uma continuação de algo que faz parte da história do cinema, ou que venha, vamos dizer assim, com uma assinatura de uma direção extremamente interessante, ou o elenco, ou o filme participou de festivais, enfim, dentro de um critério artístico que o filme possa contribuir com o nosso público, para que o nosso público tenha um entretenimento cultural saudável e ao mesmo tempo que permita com que traga com ele elementos de debate, de reflexão, ou seja, um cinema que fuja apenas da ideia do entretenimento puro, né? Ele traga elementos culturais e artísticos também interessantes para o nosso público. Essa, de alguma maneira, é a nossa forma de atuar na curadoria, né? Além disso, nós realizamos durante o ano inúmeros eventos diferenciados. Temos o Corujão, que é uma marca nossa do Cine Arte Pajuçara, que nós criamos justamente para fomentar novas plateias, para trazer novos públicos. E o Corujão funciona normalmente começando num sábado às 23 horas. Exibimos 3 filmes durante a madrugada, intercalado muitas vezes com shows, com debates, com performance. E encerramos com um café da manhã por volta das 7 horas da manhã. Então é uma maratona de madrugada que mobiliza o público e que a gente percebe uma renovação também desse público. Além disso, nós temos vários festivais durante o ano. Temos o festival em parceria com o Mirante Cine Clube, 2 festivais, que é o Que Desejo, que é um festival voltado ao público queer, ao público LGBT. Nós temos a Mostra Quilombo, que une cinema afro e cinema indígena, cinema negro no Brasil. O Arte Pajuçara cedia ainda a tradicional Mostra Sururu de Cinema Alagoano, festival que acontece há 15 anos em Maceió, como janela da produção cinematográfica local. Eu frequento aqui o Cinearte, acho que já fazem uns 15 anos, desde 2010 eu acho. Caraca, mais ou menos. Bastante tempo. Eu costumo vir aqui, 2010 deve ter sido a primeira vez que eu vim, mas acho que desde 2014 é que eu venho com frequência. Eu tento vir normalmente pelo menos uma vez ao mês, mas normalmente é 2, 3 vezes ao mês, às vezes para passar o dia aqui, às vezes para vir pro Corujão, o que for. Mas tentando pelo menos uma vez ao mês vir aqui. Bom, eu estou visitando a cidade e o lugar que eu estou hospedada é aqui perto. E eu gosto de cinema que não é dentro de shopping, assim. Não gosto de shopping, então se eu puder estar num espaço aberto, né, que é uma galeria, então eu acho mais confortável, mais interessante. A programação desse cinema também não é tão comercial e me interessa mais, então acho que por conta do ambiente e da grade, né, de filmes, escolhi estar aqui. Eu vejo aqui um lugar como um espaço mais cultural, que traz filmes que não tem tanta visibilidade nos streams, né? Então eu vejo aqui, né, essa questão mais cultural. E também uma forma de rolê diferenciado, né? Eu não gosto de shopping. Shopping só vou em último caso. Por quê? Eu acho assim, é o último cinema de rua que existe aqui na cidade e é o único cinema que exibe um tipo de programação alternativa das grandes salas, né? Das salas de cinema mais comerciais, é onde a gente consegue ter a oportunidade de ver algum filme diferente, alguns de circuito de festival, que foge um pouco do cinema de blockbuster que domina, infelizmente, a maioria das salas de cinema do Brasil. Nunca foi shopping um lugar para mim
de passear, sempre foi para resolver coisa. Não gosto de ficar batendo perna em shopping. E eu acho que a experiência de você chegar no cinema, no shopping, também é estressante, porque você passa por um monte de lojas, tem um monte de coisa te chamando, né? Tem muitos estímulos antes de você chegar no cinema. E aí a experiência lá também é assim, é o balde de pipoca que é R$40, aí a sala de cinema que é muito gelada e muito grande, e aí eu acho um pouco, não sei, não gosto. Entendo. Mas apesar de toda essa comoção e predileção por parte de um público fiel, a natureza alternativa do Cine Arte Pajuçara vem acompanhada de constantes desafios. Em 2022, quando toda a indústria cinematográfica se encontrava ameaçada pela pandemia do Covid-19, a associação responsável pelo cinema se viu contra a parede com a chegada de uma ordem judicial de despejo, devido a atrasos no pagamento do aluguel, reflexo de uma falta de interesse de longa data do poder público em efetivamente apoiar o centro cultural. A contramedida encontrada pela associação foi a realização da campanha, que recorreu ao público na forma de uma vaquinha virtual com uma meta de R$100 mil. A resposta foi imediata, e com apenas um dia de campanha, 25% dessa meta já havia sido levantada. Fruto de toda essa movimentação foi também o firmamento de uma parceria institucional com a Universidade Federal de Alagoas, que na ocasião reforçou seu comprometimento com a manutenção dos espaços de resistência e cultura no Estado. Como você se sentiria se o Cinearte acabasse, se ele fechasse? Seria uma coisa muito triste, né? Porque, de novo, é o único cinema que tem uma programação diferente do normal aqui da cidade. E foi um local que eu consegui, que eu formei muitas amizades, um local que eu vi com muitos amigos. É um local de cultura aqui na cidade que, infelizmente, não tem tantos locais assim na cidade onde a gente possa não só assistir um filme, mas ver uma peça diferente, ver uma exposição como tem aqui na galeria. É um local diferente, uma cidade que não tem tantos espaços de cultura, onde a cultura local não é valorizada como deveria ser. Eu acho que esse movimento de cinema de rua ele está acabando no Brasil todo, né? Muitos cinemas de rua super tradicionais em outros estados também fecham e dão lugares a igreja, farmácia, academia. Então, ter um cinema de rua é um sinal de muita resistência, assim. Eu acho que é um sinal de que esse espaço tenta se reinventar, é que pelo que eu vi pelas redes sociais, é que esse espaço abriga outros tipos de evento que não só filme, né? Então eu acho que ontem teve alguma coisa de concurso drag, tem clube de leitura, então eu acho que é uma tentativa do espaço também ampliar a sua atuação, né, para ele sobreviver, já que o cinema de shopping engole, né? Enfim, as pequenas iniciativas audiovisuais, assim. Essa não foi a primeira vez que o Cine Arte Pajuçara teve seu funcionamento ameaçado. E, infelizmente, também não deve ser a última. Seu papel como fomentador e disseminador da cultura em Maceió é de um valor inestimável ao acolher propostas artísticas que são inviáveis na programação mais comercial dos cinemas de shopping. Marcos sempre foi muito aberto quando questionado sobre o financiamento do Arte Pajuçara na mídia. E é de se pensar em como essa iniciativa se mantém de pé com tão poucos recursos direcionados ao setor audiovisual em Alagoas. Talvez com o reconhecimento internacional que o nosso país vem recebendo dos ventos de uma mudança, cheguem nessas terras. Mas até lá, continuaremos aproveitando os ingressos baratos, as sessões legendadas, os filmes nacionais, os corujões intensos, os debates dos cineclubes, as produções locais e muito mais. Por que senão aqui? Aonde teremos isso?
Música